Seguindo a sequência aqui na leitura do livro TCC Reprovado, a gente vai falar sobre a vontade do povo, a vontade que conduz o governo democrático. É a vontade do povo. Como a gente já viu, Rousseau diz que a vontade não pode se representar. Os políticos não podem dizer que é uma democracia porque nós fomos eleitos e nós executamos a vontade do povo. A gente sabe o que é melhor para o povo. Não, isso não é democracia. A vontade não se representa. Ela é irrepresentável e inalienável, segundo o Rousseau. E o Rousseau vem explicando uma série de formas, né? E outros filósofos também falam, que os governos inventaram para enganar o povo. Então, o povo, mesmo quando ele acha que o governo está satisfazendo a vontade dele, ele está sendo induzido a achar isso. Então, você cria uma série de coisas para enganar o povo e aí o governo impõe a vontade do governo e de quem está por trás dele, não a do povo. O Rousseau, ao falar dessa vontade que comanda uma democracia, ele fala de vontade geral. Eu, no meu livro TCC Reprovado, decidi usar o termo vontade predominante. Por que a vontade predominante? No meu entender, a vontade nunca é geral. Uma parte da população pode simplesmente não ir votar e algumas pessoas não vão concordar com alguma decisão, então a vontade nunca é geral. Ela pode ser uma vontade predominante. É que para o Rousseau, quando você vai votar, a gente reúne 100 pessoas. Aí ele diz que quando você reúne as pessoas, está formado o soberano. O povo reunido é o soberano. E quando o povo não está reunido para deliberar, ele é súdito. Quando ele está reunido para deliberar, ele é o soberano. Ele se veste do poder do Estado, ele se torna o próprio Estado. Então, ele fala, como o Estado é um só, quando o povo está reunido, ele se torna um só. Aí ele fala o seguinte: se a sua vontade não foi a mesma que prevaleceu naquele plebiscito, por exemplo, ela não era a sua vontade como soberano. Então, quando a sua vontade não é a mesma da vontade que foi decidida em votação, na realidade você errou ao dizer a sua vontade, porque você está dizendo a sua vontade como integrante do soberano. Esse é no pensamento do Rousseau. Para mim, eu acho que o soberano é a reunião de todos também, mas alguma dessas pessoas que integram o soberano, em particular, ele pode ter uma vontade contrária ao que foi decidido. Você pode não ter concordado com aquela lei que o resto da sociedade decidiu instituir. Então eu falo em vontade predominante. Apesar de que a vontade continua sendo a vontade que vai comandar. É aquela vontade geral, predominante, que foi decidida por todos ali dentro dos princípios democráticos. Mas essa vontade, de qualquer forma, não pode ser representada, ela não pode ser decidida por outras pessoas. Não tem como o político falar, eu sei que o povo quer isso, ou isso é o melhor para o povo, então eu vou fazer. Você não vai fazer. O que tem que ser feito é a vontade do povo. Senão não é uma democracia, é uma ditadura. Ao falar mais sobre a vontade que deve conduzir o Estado, o Rousseau fala de sociedades parciais. Que a vontade não pode ser parcial que conduz o Estado para ser uma democracia. A vontade tem que ser a vontade de todos. Por isso que ele fala vontade geral. Vontades parciais são autoritárias. Ele detesta a ideia de sociedades parciais. O que são sociedades parciais? Partidos políticos, às vezes grupos religiosos, depende. São sociedades parciais. Porque as sociedades parciais substituem a vontade geral, proclamando-se seus representantes. Não podemos, todavia, confundi-las com outras sociedades, como as que buscam garantir os direitos individuais, que em nada enfraquecem a vontade popular e são defensoras da democracia. Essas sociedades parciais, elas substituem a vontade popular, proclamando-se seus representantes. Partidos políticos, outras sociedades parciais, elas dizem a vontade dos integrantes dessa minha sociedade, desse meu grupo é essa. Isso não permite com que a vontade das pessoas seja imposta, porque vai ser imposta a vontade do grupo. Isso, por exemplo, são grupos políticos. Por isso que a gente vê essa briga de PT, esquerda, direita, não sei o quê, porque são sociedades parciais. Tem um grupo ali que quer impor a vontade deles, não é a vontade do povo. Existem associações que são necessárias para defender interesses da sociedade, mas elas não podem dizer a nossa vontade é essa, não precisamos de votação para o povo dizer
pontualmente qual é a vontade dele, porque aí você tira o predomínio da vontade geral. E isso é uma das coisas que o Rousseau toca muito, porque isso é muito importante realmente, faz parte da essência da democracia. Mas além de criar os mecanismos para que o povo possa dizer qual é a vontade dele, você tem que criar os mecanismos para que o povo possa saber qual é a vontade dele. O povo consiga entender o que está acontecendo na sociedade e consiga decidir da maneira correta o que é melhor para si, para o Estado. Então a gente precisa adotar medidas para evitar que a vontade do povo seja manipulada, impedindo que o bem geral se concretize. Uma das preocupações mais importantes é evitar que o povo aliene sua vontade original a favor de determinados grupos. Um dos mecanismos necessários para impedir que a vontade do povo seja roubada ou seja manipulada é o voto direto e secreto. Porque às vezes a pessoa faz parte de uma determinada organização, mas como essas pessoas dessa organização não saberão qual foi o voto dele, ele vota lá e tá tudo bem. Então é uma das coisas necessárias, que o povo continue tendo voto secreto e direto. Não é pesquisa, você não pode fazer uma pesquisa para saber qual é a vontade do povo. Você não pode fazer um debate com pessoas especializadas no assunto e falar, então essa é a vontade do povo, que esse é o melhor do povo. Não, você tem que fazer votação direta e secreta para saber qual é a vontade do povo. As pessoas se reúnem, votam e você vai saber qual é a vontade do povo. Falando disso, por exemplo, eu cito no meu livro uma fala do Rousseau, dizendo, não basta que o povo em assembleia tenha, por uma vez fixada a Constituição do Estado, transmitido sanção a um corpo de lei, não basta que tenha instaurado um governo perpétuo ou que de uma vez por todas tenha promovido a eleição dos magistrados. Além das assembleias extraordinárias, que casos imprevistos possam exigir, é necessário que haja assembleias fixas e periódicas que nada possa suprimir ou prorrogar, de tal modo que no dia marcado o povo seja legitimamente convocado pela lei, sem haver necessidade para isso de alguma outra convocação formal. Ou seja, não adianta ter feito a Constituição, ter criado várias leis, ter eleito lá os representantes políticos, os ditos representantes, que não existe representatividade, mas ter eleito o presidente, os deputados, os senadores. Não basta ter feito as leis, o povo tem que ser chamado periodicamente à votação, constantemente, para dizer, você concorda com essa lei que estão querendo fazer? Você concorda que o governo gaste tal coisa? Você concorda com isso? Você concorda com aquilo? O que você quer que seja feito? Tem que ser periódico, constante, e nada, ele diz ali, nada deve ter o poder de anular essas convocações, porque os governos estão sempre querendo anular essas convocações, para que o povo não se manifeste. Porque se o povo não se manifestar, quem vai decidir são eles. Parece complicado, mas não é. Existem vários detalhes, é minucioso, é trabalhoso criar um sistema realmente democrático e explicar. Mas, um dia que uma cidade, um município, algum lugar criar esse sistema, implantar lá, a gente vai ver que não é difícil, é mais fácil entender na prática do que explicar na filosofia. Basicamente, democracia é um governo onde o povo comanda. Só que para o povo comandar, ele precisa ter informação do que está acontecendo, ele precisa ter conhecimento para ele poder decidir. E precisa ver os mecanismos necessários para fazer com que aqueles que estão lá governando, os gestores públicos, obedeçam à vontade do povo, porque senão o povo vai se manifestar e eles não vão obedecer. Então é uma série de regrinhas que tem que criar, umas reformas democráticas, tem que descentralizar, porque você não controla o que está longe, você não consegue entender o que está acontecendo em Brasília. Então a administração tem que ser local. Então, uma série de reformas que precisa ser feita para a gente chegar numa democracia. E o único caminho viável para melhorar a sociedade é avançar rumo a uma democracia. Qualquer outro tipo de solução que seja vendida é uma solução ruim. Não é algo que vai trazer um benefício para o povo. Isso a gente pode ver na história da humanidade inteira. Basta estudar história ou ler um pouco de filosofia. Comente se você gostou, se você tem alguma dúvida, se quer dar uma sugestão. Com base nos seus comentários, eu farei a próxima sequência de vídeos. Se inscreva no canal, convide os amigos. A gente precisa levar a mensagem para o maior número de pessoas possível para criar o debate necessário para mudar a sociedade. Só quando o povo quiser, a sociedade vai mudar. Porque quem manda na sociedade realmente é o povo. Apesar de que parece que o povo não sabe. Quando o povo entender isso e
e tiver a vontade de entender o que precisa mudar, a gente consegue mudar. Não é realmente, a democracia realmente não é um sistema fácil de se atingir e de se manter. Mas é o melhor sistema possível, a gente tem que estar sempre trabalhando pelo melhor. Muito obrigado, até o próximo vídeo.